Abram comigo em Oséias no capítulo 5. Oséias capítulo 5. Temos percorrido o livro deste profeta do Velho Testamento, um profeta menor. E aquilo que vimos no capítulo 4 foi acerca da ideia de relacionamento e conhecimento. Conhecer ao Senhor, prosseguir nos seus caminhos. Não conhecer implica basearmos a nossa vida em algo que não está correto, porque a ideia é, irmãos, deixem-me fazer aqui é um exemplo um bocadinho tonto, mas eu acho que dá para perceberem, que é quando nós não conhecemos a Deus, e falámos aqui o conhecimento de duas vertentes, falei isto várias vezes aos irmãos, uma objetiva, uma subjetiva. Objetivamente, conhecimento é conhecermos quem Deus é aquilo que nós aprendemos e aprendemos da sua palavra, mas o conhecimento subjetivo também tem a ver com a questão relacional, aquilo que eu vou conhecendo à medida que me vou relacionando com Deus. E aquilo que este capítulo 4 que nós vimos que acontecia era que o povo estava a ser liderado mal, o povo não era ensinado na palavra do Senhor e cada um fazia aquilo que achava que era correto. E o perigo é este mesmo. É se cada um de nós vivesse a vida de acordo com aquilo que nós achamos que tem que ser vivida, estávamos mal. Porque um dia, quando estivéssemos diante de Jesus, estávamos todos, desculpem a expressão, tramados. Porque se cada um vivia de acordo com o seu fazer, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua lei, quando chegássemos perto de Jesus, quando chegássemos à face de Jesus, íamos perceber que nós não podemos viver de acordo com aquilo que nós queremos. Nós temos que viver de acordo com aquilo que é o conhecimento acerca de Deus, aquilo que são os seus mandamentos. E isto nós conhecemos através da sua palavra, mas também através do relacionamento que vamos tendo com Ele. E então há aqui, no fundo, estas duas ideias que estão juntas e que nós nunca podemos esquecer, que é a ideia de nós conhecermos a Deus pela sua palavra, e como conhecemos a Deus pela sua palavra, nós vamos nos relacionando com Ele. E quanto mais nos relacionamos com Ele, mais conhecemos a sua palavra, e quanto mais conhecemos a sua palavra, mais nos relacionamos com Ele, e quanto mais nos relacionamos com Ele, mais o conhecemos a Ele. Amém? Então, esta era no fundo aqui a crítica, mais que a crítica, o julgamento que o Senhor estava a trazer para com o povo e em específico para com os sacerdotes, porque em vez de estarem preocupados com aquilo que a palavra do Senhor dizia, aquilo que tinha a ver com a revelação de Deus, eles estavam mais preocupados em encher os bolsos. É isto que está aqui a falar. Fala exatamente acerca disto, acerca da ideia dos bolsos, das riquezas. No fundo significa isto: aqueles que usam do ministério como uma plataforma para alcançar idolatria a si mesmos. Porque há várias formas de sermos idólatras. Uma delas é, por exemplo, se eu amasse demasiadamente o dinheiro, ou melhor, nós não podemos amar o dinheiro, mas imaginem que eu amava o dinheiro. Se nós amamos o dinheiro, isto pode se tornar o nosso ídolo. Então, por exemplo, um sacerdote, um pastor, um líder que tem amor ao dinheiro, claramente tudo aquilo que ele vai ensinar à igreja vai estar à volta daquilo que ele ama. E é isto que nós vamos vendo acontecer em muitas denominações, em muitas igrejas, e aqui nem tem a ver com as denominações, mas também tem a ver especificamente com a teologia, com aquilo que as pessoas entendem. Então, se para a igreja o que é importante é dinheiro, eu garanto-vos que a única coisa que vocês vão ouvir falar nas pregações é acerca de bênçãos, dízimos, ofertas, bênçãos. Se tu não deres, vais ser amaldiçoado. Se tu deres, o Senhor vai te abençoar, é duplicado, é triplicado. E é isto que nós fomos vendo. Aquilo que acontecia em Oséias no capítulo 4, e vocês repararam nisto, penso eu, é que os sacerdotes, até na ideia do sacrifício, que era algo sublime, porque o sacrifício que ocorria no Velho Testamento apontava para aquilo que Jesus haveria de fazer no Novo. O sacrifício era um animal, de acordo com as regras, de acordo com as leis, e depois dependia também da cerimónia, mas o animal era morto e o seu sangue era um símbolo do perdão dos pecados. Então, a pessoa que dava ao animal, portanto, aquele que era o dono do animal, dava ao animal para que o sacerdote pudesse fazer ali a cerimónia. E nessa cerimónia, aquilo que acontecia era a cerimónia para perdão dos pecados. Vocês entendem isto? E isto apontava para Jesus Cristo. Mas o que é que estava a acontecer? É que os sacerdotes já não queriam saber nada disso. Eles queriam era a carne. Então, porque o sacerdote tinha direito a uma parte. Mas eles já não ficavam só com esta parte, já ficavam com mais, com a parte que até era devida ao Senhor. Então, isto dá o pano de fundo e o panorama, porque é que o Senhor fala com Oséias, pede para ele casar-se com uma mulher que ia adulterar,
profeta Oseias, ao pregar, ele percebesse aquilo que o Senhor estava a falar, porque o povo eram idólatras e adúlteros. No fundo era isto, porque o adultério aqui está comparado o adultério está comparado agora falta-me a expressão. A idolatria, exatamente. Adultério e idolatria. Agora, de repente, fugiu-me a expressão idolatria. No capítulo 5, nós vamos continuar. É um capítulo em que o Senhor vai falar novamente de condenação, mas vai colocar aqui um outro ingrediente, nomeadamente a família real. Porque até aqui o que o Senhor tem feito é, ele falou do povo, depois falou dos sacerdotes, falou do povo outra vez, e agora vai falar dos sacerdotes e das famílias reais, isto é, dos líderes de todo o povo. Porque Oseias fala claramente acerca de liderança. Há muita gente que ambiciona ser líder. Há muita gente que quer ser líder, porque gosta da ideia de ser líder. Mas a melhor forma de ser líder não é gostar, não é ansiar. A melhor forma, diria até, a única forma que existe no reino para ser líder é servir em primeiro lugar. E servindo, o Senhor levanta aqueles que Ele depois quer que se tornem líderes. Há muita gente que quer inverter o papel. Quer ser líder só porque sim. Quer ser líder só porque está na igreja há muitos anos. Quer ser líder só porque já viveu muito. Quer ser líder porque é crente há não sei quantos anos. Isso não interessa para nada. A liderança é chamada por Deus. Deixem-me dizer o seguinte. Se Deus chamar a alguém que pode negar, se Deus levantar a alguém que pode cortar, não, meus irmãos. Porque se é Deus que levanta, Deus vai fazer com que as pessoas reconheçam quem Ele levanta. Amém? Há pessoas que ficam muito ofendidas porque querem ser líderes e ninguém os reconhece. Ninguém os reconhece porque Deus não os chamou. Porque se Deus os chamasse, a igreja reconhecia. Então não há que ficar ofendidos. Temos que admitir aquilo que nós somos. Somos aquilo que Deus e para o qual Deus nos chama a ser. Ponto final. Não precisamos atropelar. Porque se o Senhor quiser chamar alguém para ser líder, o Senhor vai arranjar todas as ferramentas e todos os meios que Ele quiser, da forma como Ele quiser, para elevar a pessoa. E elevar não é uma posição de destaque. É elevar para liderar. E liderar é servir. Porque esta é a única forma que existe no Novo Testamento e no Velho também. É que a liderança é a liderança serviente. É a liderança de Jesus. Jesus não veio para mandar. Jesus mandava em tudo. Ele veio para servir. E aqui está o capítulo 5, começa a ouvir isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei. Vocês estão a ver quem é que ele está a falar novamente? Sacerdotes, povo e rei. Porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispá e rede estendida sobre Tabor. Mispá e Tabor são duas localizações em Israel. Uma, Tabor seria ali um monte, Mispá ali uma cidade. Nós não temos a certeza absoluta do que é que significa este versículo. Era óbvio para a altura, para nós hoje não tanto, mas conseguimos imaginar. Aparentemente em Mispá e Tabor haveriam altares. Altares que não eram ao Senhor. Ou pelo menos que estavam corrompidos. Porque deixem-me dizer o seguinte, também é um parênteses. Porque agora há uma outra forma. O diabo atua de várias formas. E uma delas é meter-nos ou colocar as pessoas na falsidade total. Aquilo que tem tudo contrário a Deus. Mas o diabo tem uma outra estratégia para outro tipo de pessoas. Porque há pessoas que também não vão para tudo o que é o contrário ao Senhor. Sabem como é que o diabo faz com algumas pessoas? Ele mistura aquilo que é verdade com aquilo que é mentira. E as pessoas ficam contentes porque acham que estão na verdade, porque têm aquilo que aplaca o seu ego e a sua moral, mas depois têm lá ingredientes que não têm nada a ver. E são esses mesmos ingredientes que não têm nada a ver com Deus que nos afastam de Deus. Então, nós estamos aqui a falar de um povo que supostamente era o povo de Deus, ainda havia os sacrifícios, ainda havia altares ao Senhor, mas aqui está ele a dizer, olha, eu tenho um juízo contra vós, visto que foste laços para Mispá e rede estendida sobre Tabor. Aparentemente o que estava a acontecer era que, de acordo com aqueles que lideravam o povo espiritualmente, tanto em Mispá como em Tabor, acontecia alguma coisa que não glorificava nem dignificava o nome do Senhor. Não tinha nada a ver com o verdadeiro culto a Deus. E porque não tinha nada a ver com o verdadeiro culto a Deus, a Bíblia está a dizer que eles foram um laço. Falámos do laço do passarinheiro. Lembram-se? A ideia é exatamente a mesma. Foram um laço. Isto é,
aqueles altares representavam uma armadilha ao qual o povo acedia e caía. Rede e laços, a forma como se apanham pássaros. Estou-me a lembrar, eu tinha, na terra dos meus pais, em Anova, a minha tia, há muitos anos atrás, quando ainda... Bem, esqueçam, tinha uma quinta, basicamente é isto. Às vezes a gente começa a pensar e começa a falar pormenores, mas os pormenores não iam ter interesse nenhum para vocês. Mas ela tinha uma quinta muito grande. E acontecia no verão, especialmente não era só no verão, mas especial no verão, ali em agosto, havia algumas árvores que davam-se umas frutas e começavam a ficar maduras. Mas ainda antes delas ficarem maduras, os pássaros vinham e comiam aquilo tudo. Porque aquilo era no meio, aquilo era mesmo... A Ideia Nova, não sei se os irmãos conhecem, mas a vila fica num alto. Mas a quinta da minha tia ficava no vale. Então os pássaros saíam da vila para os campos durante o dia e depois à noite é que se iam embora, o que significava que eles iam para todos os sítios e todas as árvores que havia frutos, eles comiam tudo. Então, os meus tios, porque gostavam também de comer pássaros, eu nunca gostei daquilo, mas eles comiam aquelas coisas e o meu pai também comia aquelas coisas. Não é que ele achasse muita piada, mas ia comendo. Eu lembro-me deles meterem umas redes. E eles punham as redes perto dos sítios onde eram as passagens, a gente tinha que observar, eu depois até me lembro de observar e aquilo era interessante, dava para perceber de onde é que eles andavam sempre a passar. Então punha-se a rede no sítio onde eles iam passar. Coitadinhos não, coitadinhas das frutas. E os pássaros caíam lá todos. Ficavam lá todos enrolados. E é isto que a Bíblia está a falar. Porque havia nestes sítios alguma coisa que eram laços e redes. E se nós não tivermos cuidado, porque não se esqueçam do contexto, conhecer a Deus. O meu povo peca porque não me conhece. E quando nós não conhecemos a Deus, não nos relacionamos com o verdadeiro Deus. Porque vejam o perigo. Se eu não souber quem Deus é, com quem é que eu me estou a relacionar? É que há gente que tem a certeza que está a orar a Deus e não está. Porque não se relaciona com Ele. E quem não se relaciona com Ele não o conhece. Como é que eu posso ouvir quem eu não conheço? Como eu posso conhecer se eu não me relacionar? Então a Bíblia está a dizer, este juízo vos pertence. Nós não gostamos muito do Deus de juízo. Gostamos mais do Deus de amor. Mas já vimos que a Bíblia traz equilíbrio. Deus é um Deus que traz juízo. Deus é um Deus que vai trazer julgamento. Os transviados têm descido até ao profundo, na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Está a falar acerca daquilo que acontecia da matança e aqui talvez espiritual também. E ele está a dizer, olha, todos os comportamentos, todas as ações vão ter consequências. Isto também é uma forma de segurança para nós, ficarmos descansados. Saiba isto, meu irmão, minha querida irmã. O Senhor vê todas as coisas e não há nada que vá ficar sem resposta. Deus sabe todas as coisas. E há de chegar o tempo. Israel ansiava pelo dia do Senhor, não percebendo que o dia do Senhor também ia chegar para eles. E às vezes somos assim. Esperamos o dia do Senhor para que Ele faça juízo para com os outros, mas esquecemos que no dia do Senhor também vai haver juízo para nós. Então tenhamos cuidado. Os transviados têm descido até ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Isso é bom. Significa que é Deus quem corrige. Deus é um Deus de correção. Devemos amar a correção de Deus. Eu conheço em Efraim e Israel não se me esconde, porque agora se tem prostituído. Ó Efraim, e se contaminou Israel. Até aqui Israel e Efraim eram sempre colocados como a mesma figura, mesmo povo. Mas aqui, pela primeira vez, aparece uma distinção. E a distinção parece-me, porque Efraim também tem a ver com uma tribo, Efraim e Israel, a distinção parece que ocorre por causa de haver fações. Os irmãos sabem que havia o reino do sul e o reino do norte. Mas é que no reino do norte e no reino do sul havia fações depois entre eles também. Ou seja, aquilo era o caos e este capítulo fala acerca disto. Porque um dos julgamentos tem a ver com a divisão. O Senhor abomina as divisões. E não se esqueçam que quem pediu a monarquia não foi o Senhor. Foi o povo. Recordam-se isto? Samuel fica todo irritado e fica mesmo angustiado. Porque o povo começa a clamar por um rei.
E o Senhor diz assim, olha Samuel, tu não fiques angustiado. Não é a ti que te rejeitaram, mas foi a mim que me rejeitaram. E há os reis, os irmãos sabem, até Salomão as coisas vão mais ou menos tranquilas. Com Salomão no final começam a descambar. E depois de Salomão então, divisão. Mas no Reino do Norte e no Reino do Sul, significa que nem o povo dentro destes dois reinos se davam. E aqui Efraim e Israel aparentemente faz entender, pelo menos é esta a sensação que eu também tenho, de que haveria várias fações. Até no reino. Aquilo que era do Reino do Norte. Significa que aquilo que estava dividido volta-se a dividir. Isto é um princípio, não sei se os irmãos sabem disto. Mas já vi muitas coisas acontecerem assim. E nas igrejas há esta história. A igreja que se divide, normalmente, mais tarde ou mais cedo, a igreja que depois cresce no meio da divisão, volta-se a dividir. Vários movimentos que nós temos no mundo evangélico, não só em Portugal, mas mesmo no mundo, são divisões, 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 divisões. Os irmãos olhem, por exemplo, para a Igreja Universal do Reino de Deus, quantas vezes já se dividiu. E quantos movimentos já deu. Todos eles são parecidos. Todos eles têm coisas terríveis. Porque aquilo que nasce da divisão dificilmente vem de Deus. Tem sempre a ver com ambição humana. Com arrogância humana. Eu conheço Efraim e Israel, não se me esconde, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim, se contaminou Israel. Irmãos, fiquem com isto. Nada está oculto ao Senhor. Mais uma coisa. O Senhor vê tudo em nós. O Senhor conhece tudo em nós. O Senhor esquadrinha tudo em nós. Todo e qualquer pensamento que eu tenha, o Senhor conhece. Por isso é que nós devemos pedir perdão a Deus muitas vezes. Porque o Senhor conhece o nosso pensar. Ele sabe aquilo que nos passa na cabeça. Que às vezes não dizemos nada. Mas pensamos tudo. Não é? Hoje, estava-me a lembrar, hoje vi uma cena engraçada. Os irmãos sabem, lembram-se, eu ia há mais de um mês atrás, já vai quase para 2 meses, falei aqui com os irmãos que eu seguia um indivíduo na internet que ele está no trânsito e que nunca apita. Os irmãos recordam-se a dizer isto? Dizer-vos o seguinte, eu acho que eu até agora apitei 2 vezes desde esse dia. E nenhuma delas foi irado. O Senhor está a trabalhar na minha vida. Irmãos, eu já nem respondo. Já não digo nada. A minha mulher está não andas no carro comigo, mulher, porque é a verdade. Tenho a certeza absoluta que eu ando a fazer esta autoavaliação. E hoje aconteceu uma coisa genial. Quando eu ia buscar o meu filho, estava ali a descer a minha rua e estava uma senhora a sair. Eu tenho uma bomba de gasolina e depois tenho um sinal, só para os irmãos perceberem. Isto é o sinal, está aqui o meu carro e nós temos aqui uma bomba de gasolina. E a estrada continua. Quem quer vir da bomba de gasolina para o sinal só tem uma hipótese. Espera que o sinal abra, espera que o carro que está à frente passe e que alguém a deixe passar. Esta senhora não. Esta senhora pôs o carro assim na faixa e veio um senhor e começou-lhe a apitar. E a senhora muito calma faz assim, você não vê que eu estou a tentar passar? E o homem começa-se a rir, porque aquilo era ridículo. Eu começo a olhar para a mulher, comecei a ficar nervoso. Eu assim, esta mulher não bate bem na bola. Eu disse assim, não, o homem quer passar. E eu faço marcha atrás, porque não havia ninguém, e deixei a senhora passar. Foi a primeira vez na minha vida que isto aconteceu. Deixei a senhora passar para o sinal, e ela foi-se embora, o senhor agradeceu-me, e fez-me assim. E eu percebi tudo. Eu pensei uma série de coisas, não disse, mas o senhor sabe que eu pensei. Vocês estão a perceber? E parece que é uma coisa pequena, mas isto significa que o Senhor conhece-nos muito bem. Não há nada que nós possamos esconder. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Diz assim a Bíblia, olha, eles não querem fazer nada para voltarem para mim. Pior erro é saber que se está errado e não querer fazer nada para corrigir o erro. Saber que se está a errar no caminho e não querer fazer nada. Irmãos, deixem-me dizer o seguinte, é por isso que eu não entendo, honestamente, tenho uma série de dificuldades em entender as pessoas que estão na igreja, conhecem o Evangelho, depois afastam-se do Evangelho e não têm medo daquilo que lhes vai acontecer. Porque as pessoas, a ideia que é, nós ficamos tão adormecidos
há aquele síndrome que eu acho que é um síndrome de que nós achamos que vamos viver para sempre neste mundo. E que nada de mal nos vai acontecer, que só acontece aos outros. E eu às vezes fico angustiado, mas eu já à medida que vou avançando, a gente vai ganhando maturidade. E já vi muitas pessoas, algumas até amigas, que serviam ao Senhor e eram um exemplo para todos e de repente afastam-se. E a minha pergunta é, então, mas esta pessoa conheceu Deus, serviu, gastou e deu da sua vida e do seu tempo e ela não percebe que a sua vida pode terminar num instante e onde é que ela vai parar? O Senhor é que sabe, eu não estou a julgar. Mas quer dizer, pelos frutos nós as conhecemos. E se a pessoa não vai, se o seu falar muda, se a pessoa... Porque, irmãos, deixem-me dizer o seguinte, eu não conheço ninguém que tenha saído da igreja e tenha ficado melhor. Desculpem, mas não conheço. Normalmente fica pior. Era uma coisa quando servia e estava na igreja, mas quando lá vai para fora, então diria, se calhar lá fora é que se revela de facto aquilo que já cá estava cá dentro e nós não é que não conhecíamos, mas isso não sei. Estou a falar daquilo que nós vemos. Isso até depois é o debate teológico, se de facto o crente perde a salvação ou se nunca foi crente, afinal. Porque isso depois é as duas opções. O crente perde ou não a salvação, ou então o crente nunca perde a salvação, simplesmente pareciam ser dos nossos, mas nunca foram dos nossos. Mas independentemente disto, conheceram. E aqui a Bíblia está a dizer, olha, eles não querem ordenar as suas ações. E isto é mais problemático, eu acho que é trágico. A pessoa que conhece a verdade e não quer ordenar a sua vida pela verdade, a fim de voltarem para o seu Deus. Porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Vejam qual é o problema. Não conhecem ao Senhor porque o espírito de prostituição está no meio deles. Prostituição. Acho que esta porta está aberta, não é? Está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. E está a falar acerca da injustiça daquilo que as pessoas estavam a fazer, daquilo que eram os reinos divididos estavam a cumprir. Que era não o desígnio de Deus, não a obediência ao Senhor, mas exatamente fazerem as suas iniquidades. Irmãos, e é interessante, isto estava para pregar imensas coisas nestes versículos. Os irmãos sabem que o propósito aqui às quartas-feiras é trazer aqui um panorama geral. Falamos versículo por versículo, mas isto estava para pregar e muito. Irmãos, mas vejam, estamos a falar de um reino que está dividido sobre si mesmo, e o reino dividido sobre si mesmo nunca vai buscar Deus. Nunca. Nunca. Está a dizer que é soberba de Israel, testificará pois no seu rosto. E Israel e Efraim cairão pela sua justiça. E Judá, que era o reino que mais ou menos ainda ia caminhando com o Senhor, o reino do sul, mais ou menos, até estes, iriam cair. Isto está a falar acerca de um juízo, nomeadamente daquilo que aconteceria pelo império da Assíria. A Assíria viria a Israel e iria destruir e iria levar cativo o povo. Em primeiro lugar o reino do norte e depois, mais tarde, depois o reino do sul também. Vou ler outra vez o versículo 5, porque só compreendendo bem o versículo 5 vocês conseguem entender o impacto do versículo 6. Diz assim: a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Significa que até a sua imagem, a sua cara, isto é, aquilo que é a sua visão, vai ser testemunho daquilo que é a sua soberba, que era um pecado que tinham. Israel e Efraim cairão pela sua justiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles, isto é, todos, irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Irmãos, ovelhas e vacas era aquilo que se colocava e dava como sacrifício. E o sacrifício era objeto ou era um símbolo do culto ao Senhor. E a tragédia e a violência deste versículo é a seguinte: o povo continua a fazer os rituais, continuam a levar os animais, mas o Senhor já lá não está. Eles continuam a cultuar, mas já não cultuam a Deus. Ou seja, do ponto de vista da sua semana, nada mudou. Continuam a ir à igreja, desculpem a expressão, continuam a fazer as coisas todas conforme está escrito, mas o Senhor já lá não está, porque o Senhor diz que se retirou deles. Significa que não tem a ver com aquilo que nós fazemos exteriormente, mas tem acima de tudo a ver com aquilo que também fazemos interiormente. E o culto não é dado nem é feito de qualquer forma, nem de qualquer maneira.
Então não significa, e não basta, desculpem, dizer apenas isto é para o Senhor serve. Não, porque as vacas e ovelhas até serviam porque estavam na lei, mas já não tinha a ver com isto. É que as vacas estavam lá e as ovelhas também, mas o coração das pessoas já lá não estava há muito tempo. E onde não há coração não há Deus. Então este é o perigo dos cultos onde não há Deus. Das igrejas que estão cheias, mas já não buscam ao Senhor. Porque vêm, estão, fazem, mas o Senhor já se retirou do meio deles. Ainda hoje estava a ver um pregador. Não é o meu estilo, obviamente, mas era um pregador de rua e tenho que admitir que ele está a fazer o seu papel. E ele estava lá nos Estados Unidos, um rapaz, é um casal relativamente jovem, e eles estavam numa igreja. E nessa igreja ele de repente levanta-se e começa a pregar contra aquilo que estava a acontecer, porque aquilo era uma igreja metodista e a única coisa que eles tinham lá era arco-íris e só falavam de homossexuais e de lésbicas e estavam a dizer aqui todos, Deus é um Deus de amor e recebe a todos, aqui vocês estão bem, etc. Não fala acerca de pecado, não fala acerca de arrependimento. Irmãos, hoje não está na moda, mas a Bíblia é muito clara relativamente à homossexualidade. Vocês podem não querer ouvir porque a sociedade parou já, qual é o problema? Amor é amor. Não, amor é Cristo, ponto final. Amor é Cristo. E Cristo foi Ele que criou todas as coisas e o casamento é entre um homem e uma mulher e ponto final. E há muita gente que pode não gostar, até podemos não compreender tudo, não, mas qual é o mal? O mal é porque não é contra o Senhor. E se é contra o Senhor é pecado. E ele estava a falar disso. Isto, claro que as pessoas não gostam. E eu estava a observar o incómodo daquela igreja. Porque de repente alguém estava a pregar aquilo que era a palavra do Senhor, dizer, mas olha, Deus não é apenas amor, Deus também é fogo consumidor. Deus também é zelo. E eles não gostam. Isso depois é entre nós e Jesus. Pois, e ele disse, pois, mas quando estiveres diante dele, ele vai dizer, olha, Senhor, ou melhor, o Senhor vai te dizer, não te conheço. E de facto ele estava a expor e havia coisas surreais e nós vivemos num tempo surreal em que são pessoas que fingem que são uma coisa que não são. Ali era uma que dizia que era pastora, então ela era pastora na igreja e depois era professora de yoga. Yoga é uma forma de as pessoas serem possessas, meus irmãos. Tira tudo o que tens na tua mente, agora faz este exercício, agora pensa nisto, pensa naquilo, e de repente quando a pessoa repara, já está qualquer coisa cá dentro. Inúmeras pessoas tiveram problemas com estas coisas. Ainda há pouco tempo tivemos com uma pessoa e que o problema é exatamente esse. Fez yoga, desmaiou há uns anos, quando acordou nunca mais foi a mesma. Desmaiou na sessão de yoga. Nunca soube o que é que entrou nela. Diz que só começou foi a ver o que estava. À noite, sem dormir. Porque as pessoas já não querem saber de Deus. As pessoas o que querem saber é que o seu ego seja afagado. Então vejam, temos igrejas, sítios cheios, em que se diz que se está a cultuar ao Senhor, em que se prega, em que se louva, mas a pergunta é, se Deus não está lá, quem é que se está a adorar e a louvar? Vejam porque é que nós temos que ter tanto cuidado. Vejam porque é que a palavra do Senhor ela tem que ser a primazia do culto. Porque se não for a palavra do Senhor a nossa bússola, o que é que vai ser? É a minha emoção? É a sua emoção? É o seu pensamento? É aquilo que você acha? É aquilo que eu acho? Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Gerar filhos estranhos, não se esqueçam, o padrão é idolatria. E a ideia é, se eles não conhecem ao Senhor, depois têm filhos, os pais que não conhecem ao Senhor vão ensinar os filhos o quê? Se os pais não conhecem a Deus, certamente não vão ensinar os filhos de Deus, eles não os conhecem. Então o que a Bíblia está a dizer, olha, vocês têm filhos estranhos. Filhos que não me conhecem porque vocês nunca o ensinaram quem eu era. Isto fala acerca da responsabilidade da família.
Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. A lua nova era uma festa, um festival que havia, que tinha a ver com a implicação e a adoração. Era um festival relativamente às bênçãos e provavelmente à questão das colheitas. Não de uma forma pagã, mas a ideia de louvar a Deus e agradecer pelas colheitas. E a Bíblia está a dar a ironia. O Senhor está a dizer, olha, agora quando vocês forem festejar a lua nova vai ocorrer exatamente o oposto. Vocês vão estar a orar e a agradecer pelas colheitas e ela vai-vos consumir as colheitas todas. Em vez de colheita, não têm colheita. Vocês estão a ver? Falso culto, falsa adoração, e tem o resultado exatamente oposto àquilo que eles pensavam que ia haver. Vão com as vacas e ovelhas para dar sacrifícios, mas o Senhor já lá não está. Vão na mesma fazer os festivais da lua nova para agradecer as colheitas, mas as colheitas também já lá não estão, porque quem dá as colheitas é Deus. O versículo 8 faz uma mudança e fala acerca daquilo que eu já vos falei. À Síria. Tocai a buzina em Gileade, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, pois a ti, após ti, ó Benjamim. Tocar a buzina e a trombeta em Ramá, apesar de ambas, a buzina seria sinal de guerra e a trombeta seria sinal de louvor, quando ambas as expressões acontecem ao mesmo tempo, a buzina e a trombeta é sempre sinal de guerra. Então o versículo 8 começa a falar acerca daquilo que vai acontecer, uma guerra. O povo ainda não sabia, mas ia haver guerra. Literalmente nem era bem uma guerra, era uma invasão militar. Eles iam tentar defender-se, mas iam falhar miseravelmente. Efraim será para a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Água como sinal de juízo. Mas vejam qual é o juízo. O juízo é para com os príncipes. Agora já deixou os sacerdotes. Sacerdotes eram os líderes espirituais. E agora vejam os reis ou os príncipes como líderes políticos. Líderes do governo. E ele diz, vocês ultrapassaram os limites. Significa que o Senhor traça limites na atuação humana e quando esses limites são ultrapassados, o Senhor vai agir mais tarde ou mais cedo. E é só olharmos para o nosso mundo e nós vemos que todo e qualquer limite que o Senhor colocou já foi há muito tempo ultrapassado. Por isso é que eu creio que a vinda do Senhor está para breve. O Senhor vai vir. O Senhor vai regressar. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Mais uma ironia. Quem quer andar após vaidade, em vez de se vestir bem, vai ser quebrado e oprimido. Em vez de ser como o Gonçalves, vem todo bonito. Quando vem, os irmãos já viram como é que o Gonçalves vem quando vem, e quando não vem pregar também. O Gonçalves no domingo foi pregar a uma igreja em Setúbal e foi de vermelho. Cor de vinho. É verdade. É? Não foi de vermelho, não foi? Foi, certo? Estava a pé. Tens que manter. Tem que manter a postura. Efraim buscava a vaidade. O Gonçalves não busca a vaidade. É vaidoso, mas não busca a vaidade. É vaidoso no sentido de gostar de se vestir mais ou menos bem. Mas Efraim, a vaidade do povo, tinha a ver com a sua autossuficiência. Porque quem faz cultos apenas porque sim, não precisa de Deus, e quem não precisa de Deus depende de si mesmo. E o depender de si mesmo isto é que é verdadeiramente a idolatria. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Foi quebrantado. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá curar-vos nem sarar a vossa chaga. Isto fala acerca de alianças militares. Vamos lá, vamos subir e vamos procurar resolver as coisas. Não vai funcionar. Porque vai ser mesmo a Síria que vai invadi-los. Então é mais uma ironia. Aquilo que eles tentam procurar como ajuda vai ser aqueles que os vão invadir e vão ser aqueles que os vão levar cativos. Incrível, não é?
Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa dos Judá. Isto fala acerca de o juízo vai ser mais grave para um do que para o outro. Mas vai ser juízo na mesma. O leãozinho é um bocadinho menos poderoso, mas magoa na mesma. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada buscarão. E aqui terminamos, mas vejam só. O Senhor é tão gracioso e misericordioso que neste contexto Ele está a falar que apesar de todo o julgamento e juízo que Ele vai levar, este juízo e julgamento tem um propósito. Em primeiro lugar é o juízo e julgamento por causa das consequências das atitudes. Mas tem um segundo, um segundo ingrediente. Falta uma expressão. Um segundo motivo, uma segunda motivação. A primeira é o julgamento e juízo das consequências da idolatria, do adultério, da imoralidade. Mas o segundo é este. É que o juízo leva à amargura e a amargura leva a que muita gente de repente reconheça a sua culpa. Porque quando estamos sem nada, começamos a ponderar onde é que nós erramos. E é por isso que muitas das vezes o sofrimento é uma arma muito poderosa e é uma arma que o Senhor usa. O sofrimento é uma arma que o Senhor usa na nossa vida para aplicarmos e aplacarmos os nossos caminhos. Para sabermos aquilo que fizemos ou não. Ou pelo menos para pensarmos naquilo que fizemos. Nem sempre e nem todo o sofrimento vem por causa daquilo que fizemos. Mas muito sofrimento é por causa daquilo que fizemos. E quando assim é, nós podemos refletir. E é isto que o Senhor está a dizer, olha, apesar deste juízo, aquilo que vai acontecer é que vocês vão ficar amargurados, vocês vão ficar quebrantados, vocês vão reconhecer a vossa culpa. E quando reconhecerem a vossa culpa, vocês vão me buscar. E quando buscarem, estando angustiados, de madrugada, vocês vão me buscar. Porque a Bíblia diz, olha, encontrareis ao Senhor quando me buscarem de todo o vosso. E nós, para buscarmos de todo o nosso coração, precisamos, em primeiro lugar, de nos arrepender. E o grande problema é que muitas das vezes nós não nos arrependemos daquilo que fazemos e queremos buscar um Deus que é santo quando eu ainda não me arrependi. Se eu entrar na presença do Senhor não arrependido de nada daquilo que eu fiz, eu torno-me ou quero-me entrar na presença de Deus como se fosse um igual com Ele. Porque se eu não tiver nada do que me arrepender, eu sou perfeito. Mas nenhum de nós aqui é perfeito e o povo também não era. Fiquemos com isto. O Senhor diz que se ausentou por um tempo até que se reconhecessem culpados, buscassem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Que nós possamos buscar ao Senhor de madrugada. Mas não apenas de madrugada. A cada dia. A cada momento. A cada segundo. Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Um irmão que nos dirige em oração nesta noite. Amém?